Bom dia, professora. Bom dia, turma. Nós somos o grupo 6 e nós iremos falar sobre o Conselho de Alimentação Escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que possui como objetivo a execução de políticas públicas educacionais desse ministério. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, oferece alimentação escolar e ação de educação alimentar de todas as etapas de educação básica e pública. O governo federal repassa a estados e municípios e escolas federais valores financeiros de caráter suplementar, efetuado em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar, CAE, e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União, TCU, e pela Controladoria Geral da União, CGU, e pelo Ministério Público. Olá, bom dia. Eu sou a aluna Daiane Silva e vou prosseguir no tema Conselho de Alimentação Escolar, abordando tópicos sobre a sua composição, eleição e mandato. De acordo com o que diz a Cartilha Nacional da Alimentação Escolar, a respeito da composição do Conselho de Alimentação Escolar, este tem que ter no mínimo 7 membros titulares e seus suplentes. Dentre eles, tem que haver os representantes do Poder Executivo, trabalhadores de educação e discentes, entidades civis e pais de alunos, ficando por fim composto da seguinte forma: no Poder Executivo, deve haver um titular e um suplente. Entre trabalhadores da educação e discentes, todos maiores de 18 anos ou emancipados, deve haver 2 titulares e 2 suplentes. Entre pais de alunos, 2 titulares e 2 suplentes. E na sociedade civil, 2 titulares e 2 suplentes. Sobre a eleição dos membros do Conselho, ela deve seguir procedimentos democráticos de escolha através de assembleias especiais. A executora, antes do fim do mandato, deve fazer uma ampla divulgação da renovação do Conselho, convidando para participar do processo todas as entidades que possam contribuir com a alimentação escolar, seja do município, do estado ou do Distrito Federal. Após convidadas todas as entidades, elas devem indicar os possíveis de acordo com o número e as categorias de membros exigidas para a composição dele. Após serem feitas as indicações, as entidades representantes devem se reunir e proceder à eleição dos membros do segmento que representam. A entidade executora poderá mediar a eleição desses membros, caso não haja mobilização direta por parte das entidades. A eleição deve ser feita por votação direta em assembleia pública específica para tal fim, devidamente registrada em ata. Lembrando que os representantes do Poder Executivo devem ser indicados formalmente pelo respectivo chefe do poder ou por quem lhe seja dada a devida delegação de competência. Nos estados e Distrito Federal, a indicação é feita pelo governador e nos municípios pelo prefeito. Os representantes dos trabalhadores de educação e discentes devem ser indicados pelo respectivo órgão de classe ou representação. Deve haver uma convocação de todos os interessados e, em reunião plenária, procede-se à eleição. Os representantes de pais de alunos devem ser indicados formalmente pelos conselhos escolares, associação de pais e mestres ou entidade similar. A escolha deve ser feita em reunião plenária de todas as entidades representativas das escolas do município ou do estado, onde se dará a eleição dos referidos representantes. O representante da sociedade civil deverá ser escolhido formalmente em reunião plenária de todos, tais como igreja, sindicato, associações, agremiações, clubes de serviço, órgãos de classe, etc. Os membros presentes devem eleger os representantes do segmento. E, por fim, sob o término do mandato de 4 anos,
Os conselheiros devem buscar que os conselheiros tenham acesso às informações, ações e projetos em andamento, de forma que possam conhecer e avaliar todos os dados e informações necessários à continuidade do exercício do controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Conselho pode instituir uma comissão de transição, que atue na capacitação e no repasse de informações para a nova gestão. Da mesma forma, informações sobre senhas para acesso a e-mails ou sistemas, chaves de sala ou armários, bem como documentos comprobatórios de despesas que envolveram o uso de recursos públicos devem ser repassados aos novos conselheiros, dando-lhes ciência de todo o funcionamento do Conselho. Informações sobre o plano de ação do Conselho, regimento interno, parcerias e possíveis projetos futuros também devem fazer parte desse momento de transição. Assim, garante-se um trabalho de qualidade pautado na transparência e no efetivo controle social. Seguiremos agora com o próximo tópico. Obrigada. Bom dia, turma. Meu nome é Daniele e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as competências e atribuições do Conselho de Alimentação. O Conselho para o sucesso do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para isso, ele possui algumas competências e atribuições. Sua primeira e principal atribuição é de monitorar a aplicação dos recursos que são destinados à alimentação escolar, fiscalizar se eles estão sendo utilizados de maneira correta ou se a forma de prestação desses serviços está sendo realizada dentro das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, observar se os recursos destinados ao programa não estão sendo desviados, se estão sendo devidamente aplicados e se tudo está funcionando com a segunda atribuição. Tem por zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às suas condições higiênicas. Isso pode ser feito por meio de visitações periódicas às escolas e galpões para verificar as condições de trabalho e de higiene dispostas nas instituições e localidades. Como terceira competência, zelar pela aceitabilidade dos cardápios oferecidos. Evitar um cardápio com alto índice de rejeição pode colaborar para uma adequada alimentação dos alunos e evitar o excesso de sobras. Uma conversa entre alunos, professores e funcionários pode ajudar a colher um cardápio com maior aceitabilidade. Quarta competência, comunicar aos órgãos responsáveis pelo programa qualquer irregularidade constatada em sua execução. Já em sua quinta atribuição, deve promover reuniões específicas para apreciação da prestação de contas, estabelecendo um plano conjunto anual de troca de ideias e informações a fim de cumprir com as suas atribuições. Sexta, elaborar um regimento interno, ou seja, um conjunto de regras que um determinado grupo deve estabelecer para e suas atividades. Como sétima e última atribuição, elaborar seu plano de ação, contendo a previsão de despesas necessárias para o funcionamento do programa para a execução das obrigações, como visitas às escolas, depósitos, galpões, etc. Por fim, o Conselho de Alimentação Escolar é responsável por acompanhar, por exemplo, se o município, o Distrito Federal e o Estado cumprem sua obrigação de notificar o recebimento de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar ao próprio Conselho de Alimentação Escolar, e cabem às entidades executoras o dever de publicar os editais de licitação para a alimentação escolar. Bom dia, meu nome é Daiane e eu vou falar sobre a interação entre o Conselho de Alimentação Escolar e a sociedade. O Conselho de Alimentação Escolar é pais, pelos alunos e pelos profissionais de educação, em prol de proporcionar a qualidade na alimentação disponibilizada aos alunos. Todos devem se preocupar com a qualidade dos produtos, com a aquisição, distribuição e fiscalização dos alimentos. Esse é o principal objetivo do Conselho de Alimentação Escolar e, de acordo com a legislação, não é atribuição do Conselho de Alimentação Escolar dar publicidade a informações que ainda serão apuradas, sob pena de responder civil e criminalmente.
Por isso, se faz necessário ter prudência referente às informações prestadas à imprensa, tanto falada quanto escrita ou televisionada. Havendo algum tipo de irregularidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar, esta deve ser informada de forma responsável de acordo com cada situação. De acordo com a Cartilha Nacional da Alimentação Escolar, caso seja necessário prestar explicações do Conselho, sejam feitas por nota pública escrita, cujos termos sejam previamente discutidos e aprovados em reunião do colegiado, evitando-se juízo de valor e uso de expressões caluniosas, difamatórias, injuriosas e que não tenham lastro em fatos e evidências constatadas pelo Conselho, resguardado o sigilo das informações que cada situação requer. Referente aos conselhos escolares e comunitários, o Conselho de Alimentação Escolar deve se inteirar da alimentação servida, à higiene dos manipuladores de alimentos, aos espaços destinados ao armazenamento e preparo dos alimentos, a fim de garantir a qualidade da alimentação ofertada aos alunos. O Conselho de Alimentação Escolar deve também estar em harmonia com a sociedade e os outros órgãos da administração, entidades não governamentais e espaços políticos organizados na sociedade, e garantir, assim, a aproximação do Conselho de Alimentação Escolar com a sociedade, atuando de forma transparente. Tudo isso para garantir o acesso de qualidade aos alunos. Oi, bom dia. Meu nome é Jaqueline Cristina e eu vou apresentar para vocês alguns dos procedimentos que ocorrem durante o processo de adquirir alimentos e de prestação de contas, e também algumas outras funções importantes que cabem ao Conselho de Alimentação Escolar. No processo de aquisição de alimentos, três procedimentos são indispensáveis. São eles a chamada pública, a licitação e a dispensa de licitação. De acordo com a definição da Cartilha Nacional de Alimentação Escolar de 2015, a chamada pública é um processo para a formalização de dispensa de licitação. A aquisição da alimentação escolar pode ser feita através da chamada pública. Ela é utilizada para a contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural, adquirindo alimentos da agricultura familiar, desde que os preços sejam compatíveis com os dos mercados legais e atendo às exigências de controle de qualidade estabelecidas pelas normas. A licitação é o procedimento administrativo formal para a contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da administração pública direta ou indireta. E, por último, a dispensa de licitação, que acontece quando a licitação não é realizada por razões de interesse público que são devidamente justificadas. Algumas observações importantes devem ser acompanhadas pelo Conselho de Alimentação Escolar, como, ao definir preços para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, deve ser considerado o preço médio no âmbito local, territorial, estadual ou nacional, priorizando a feira do agricultor familiar. Além dessas funções, também cabe ao Conselho de Alimentação Escolar fiscalizar a prestação de contas e o preenchimento da sua avaliação. Em relação à prestação de contas, o cálculo do valor de repasse nacional de desenvolvimento da educação é feito utilizando a seguinte fórmula: o total de recursos é igual ao número de alunos declarados no censo do ano anterior, vezes o valor per capita definido pela autarquia, vezes 200 dias de atendimento. A autarquia é uma entidade do governo com autonomia econômica, 200 dias de atendimento. A autarquia é uma entidade do governo com autonomia econômica, técnica e administrativa que fornece recursos ao Estado. Esse repasse é efetuado em até 10 parcelas, em uma conta única para o recebimento dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e devem ser utilizados somente na aquisição, já que há repasse de fundos financeiros públicos que vão do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é preciso que aconteça uma prestação de contas criteriosa, com informações confiáveis e relevantes sobre o uso desses recursos. A prestação de contas às entidades executoras, que são o Estado, o município, o Distrito Federal, escolas federais responsáveis pela execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao Fundo Nacional de Alimentação Escolar, periodicamente.
A prestação de contas é feita em 6 passos. O primeiro passo é a consolidação da prestação de contas. Em seguida, as informações são lançadas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas e depois as prestações de contas são encaminhadas ao Conselho de Alimentação Escolar, juntamente com o relatório de gestão a ser redigido pela entidade executora. O escolar faz a análise das informações, inclusive do relatório de gestão, que são lançadas pelo gestor. E, por fim, o Conselho faz a avaliação da prestação de contas e emite o parecer conclusivo que é enviado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É assim que se formaliza o processo de aquisição de alimentos e se efetua a prestação de contas. Isso conclui nossa apresentação sobre o Conselho de Alimentação Escolar e suas atribuições, funções e composição.